reservarem esse tempinho para estar aqui, ouvir o que a gente tem a dizer, né? Na UFES International Week é um evento anual que a CRI promove, e a gente tenta sempre ter um evento destinado a cada um dos públicos, né, da comunidade acadêmica. E esse aqui, então, é o espaço para os técnicos administrativos. Estou apresentando aqui. Como eu falei, sou Lisiane, técnica administrativa, secretária executiva na SRI. E aí, falando um pouquinho do nosso evento, só para a gente iniciar rapidinho, nós ainda teremos amanhã, como encerramento do evento, está desde segunda até sexta-feira, os eventos da International Week. A gente está tendo uma exposição cultural ali no térreo do prédio da reitoria, e tá bem bacana, gente. Vocês precisam ir realmente falando dos estudantes internacionais que estão aqui, eles mesmos falando sobre eles, sobre o país deles. E amanhã eles estarão lá, né? De 1 às 3 horas, eles vão fazer apresentações orais sobre o seu próprio país, sobre a sua cultura. Então, assim, é uma oportunidade muito legal e a gente convida todos vocês a estarem presentes ali. Se tem também por aqui alguém de Alegre, a equipe da CRI ainda estará lá. Eles estiveram em São Mateus na semana passada, mas em Alegre vai ser no dia 2, então vocês podem estar lá presencialmente também, são eventos presenciais ainda Alegre, então se tem algum técnico de Alegre, pode estar presente lá com a gente, tá bom? No nosso site tem mais detalhes lá de toda a programação. Aqui é um pouco da equipe da CRI, né? Eu coloco aqui porque o professor Felipe, é o secretário de Relações Internacionais, ele está presente aqui com a gente, veio dar uma boa tarde para vocês. Então, vou deixar ele falar um pouquinho com vocês, professor. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas ao nosso evento, aqui nossa 6ª edição da Semana Internacional. Agradecemos aí pela participação, a presença de vocês. Ano passado eu relatei um pouquinho da minha experiência, eu atuei como técnico 10 anos aqui na secretaria, mas hoje, esse ano a gente optou, né, de ouvir outros colegas contarem as experiências internacionais. Então, convido vocês, né, até o final da semana, até amanhã, continuarem participando das nossas atividades e agradecemos pela participação. Obrigado. Obrigada, professor Felipe, por estar aqui com a gente, né? Mas aí, gente, estou apresentando aí para vocês a equipe da CRI, né? Nós hoje temos 4 divisões. O secretário de Relações Internacionais, eu trabalho diretamente com ele. E a gente tem a divisão de acordos de cooperação, que é a divisão que cuida, né, de toda a parte documental dos acordos de cooperação. A gente tem a chefia docente, né, que é a Maria José, e a técnica administrativa, que é a tradutora e intérprete Raquel, atuando diretamente com os acordos. Com a mobilidade para o exterior, a gente tem a professora Raquel Vicente, atuando junto com a técnica, a secretária executiva Ana Raquel. Então, elas atuam diretamente com a mobilidade para o exterior. E o movimento contrário, a mobilidade para a UFES, a professora Brunella atua juntamente com o Frederico, que é administrador, e atua nessa divisão. E a divisão de línguas, que é a professora Cláudia Lanes, e a Cristier, que é também secretária executiva, e atua diretamente com ela. Então, essa é a equipe da CRI, que cuida da parte de internacionalização da universidade. E com relação a esse evento, né, a International Week, aqui na foto da equipe está ampliada, né, porque nós temos todos os estagiários e bolsistas que também a gente deixa o nosso agradecimento, que fazem esse evento acontecer, nos ajudam muito. E a gente conta com várias parcerias, né, para esse evento acontecer. Hoje, em especial, a nossa parceria de alguns anos já, né, a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, DDP, a presença da Daniela aqui, é o apoio da Progep a esse evento. E mais nos outros eventos também a gente conta com parceria de outros setores e a gente agradece a todo mundo que nos apoia aqui nesse evento. E as ações da SRI, eu coloquei aqui bem resumido, gente, para vocês verem. Esses são dados de 2025, né? Então não são dados atuais, são do final do ano passado, quando a gente tinha 207 acordos de cooperação internacional com 44 países diferentes. Nós tivemos, em 2025, 13 processos seletivos de mobilidade. Então, 13 editais de mobilidade para diferentes públicos. Ofertamos 31 cursos de idiomas através da ação IFA, que nós vamos falar um pouquinho depois. 70 estudantes da UFES foram para o exterior, fazer parte dos estudos dele em 2025, no período de 1 ano. E nós tínhamos 217 estudantes internacionais aqui na UFES.
Hoje esse número já é maior, né? A gente acredita que até o final do ano teremos 300, cerca de 300 estudantes internacionais estudando na universidade. Então, isso aqui é um pouco do que a SRI faz, né? Para vocês terem aí uma ideia. E aí a gente chega no momento de hoje. Internacionalização de técnicos administrativos. Oportunidades, relatos, como a gente chamou, né? No ano passado, a gente falou sobre o técnico internacionalizado, que é um pouco do que nós vamos ver isso. E que bom que vocês têm interesse, né, nessa temática. E a gente coloca aqui, né? O que é ser um técnico internacionalizado? É incorporar uma visão global ao trabalho cotidiano. Então, aquilo que você faz no dia a dia, você tem essa visão global em cima disso, né? Seja atuando no colegiado, seja atuando numa pró-reitoria, num laboratório. O que você faz ali no seu serviço administrativo? Você ter essa visão mais ampla, né, do mundo, uma visão global para aquilo que você faz. E por quê? Por que a gente tem essa preocupação? Por que a UFES tem tido a preocupação de que o técnico seja internacionalizado? Por qual motivo? Porque a UFES está indo nessa direção, né? No plano de desenvolvimento atual, a internacionalização, ela vem como um dos 7 desafios, né? Então, em todas as áreas de atuação da universidade, a universidade deseja se internacionalizar mais, né? Tanto no ensino, quanto na pesquisa, na extensão, na assistência, na gestão. A gente tem ali objetivos de aumentar, de melhorar, de agir mais na direção da internacionalização. E o técnico participa de tudo isso, né? Então, para ir nessa direção, o técnico, né, vai ser um facilitador ou ele vai ser um empecilho? Então, por isso que a gente tem essa preocupação de termos técnicos internacionalizados na nossa universidade, né, para que eles possam facilitar tudo aquilo ali. Vou até voltar aqui, ó, das ações que eu comentei aqui da SRI, envolvem técnicos administrativos. Todas essas ações, todos esses movimentos, né? Você pensa assim, 207 acordos de cooperação. Para cada um deles, dos 207, nós tivemos vários técnicos envolvidos nesse processo, né? Aí você pensa, 70 estudantes no exterior. Para cada um desses 70, nós tivemos vários técnicos administrativos envolvidos. Então, se esses técnicos eles atuam como facilitadores, isso facilita muito o processo, né? Se eles têm essa visão de incorporar o mundo, né? Se eles têm a mente aberta para o mundo e para as diferenças que isso traz, isso com certeza facilita os processos de internacionalização na universidade. Porque um técnico administrativo internacionalizado, ele amplia sua visão de mundo, né? Ele estimula a inovação e ele aprimora dessa forma o serviço público. Por isso que nós estamos tendo essa preocupação. Mas e como, né? Como que eu me torno, então, um técnico internacionalizado? Não tem uma forma só, né, gente? A gente vai trazer aqui algumas formas para exemplificar, mas não são as únicas formas, né? Mas a gente gosta de frisar que o técnico ele precisa ser o protagonista dessa capacitação. Ele precisa ter esse desejo, ele precisa compreender essa importância e para que realmente ele consiga se internacionalizar, né? Ser capacitado na internacionalização. Porque a universidade, né, a instituição, ela pode até fornecer muitas formas dessa capacitação, incentivar, às vezes até obrigar, né, alguns tipos de capacitação, mas se a gente não estiver ali realmente de mente aberta, de coração aberto, desejando realmente nos aprimorar nesse quesito, não vai acontecer essa capacitação, né? Isso depende de cada um de nós, desse nosso desejo, de realmente ter essa visão ampliada. E aí eu vou botar aqui algumas formas, né, que hoje nós temos disponíveis na universidade para que a gente possa se capacitar nisso. Uma das formas realmente é idiomas, né? A internacionalização, ela perpassa por idiomas, por outros idiomas. E hoje na SRI, através da divisão de línguas, né, nós temos a ação Idiomas para Fins Acadêmicos. Vocês devem costumar receber os e-mails aí, realmente as vagas acabam rápido, tem que ser bem rápido ali no gatilho, tem que estar bem atento aos e-mails. Mas essa ação não é para ensinar o idioma, mas para ensinar
para fins acadêmicos, né? Aprimorar nesse sentido. Então, são cursos de curta duração, cursos de duração maior, eles variam, né, na sua duração, que são para a comunidade acadêmica da universidade. Tem aí o e-mail de contato, se você quiser saber mais sobre esses cursos, mas a forma de divulgação é estar sempre antenado nos e-mails e também atento às nossas redes sociais da SRI. Se você não segue, já segue aí o UFES Internacional, a gente sempre divulga. E nós temos um núcleo de línguas na nossa universidade, né? Que o pessoal do DDP vai falar um pouquinho mais sobre essas oportunidades, mas o núcleo de línguas oferta vários idiomas pertinho da gente, né? Na verdade, hoje tem cursos presenciais e também cursos virtuais aí do nosso ladinho. Além de idiomas, nós temos outras oportunidades, né, dentro da universidade, de ter experiências transculturais. Um exemplo que eu coloco aqui é o programa Anjos na UFES. Não sei se vocês já ouviram falar, são familiarizados com esse programa. A ideia do programa é você fazer um pareamento, né, entre um estudante internacional e uma pessoa da UFES, para dar todo esse apoio. Como eu comentei aí, nós, até o fim do ano, teremos 300 estudantes internacionais e nós temos um servidor técnico-administrativo que atua nessa divisão. Então, assim, não dá para pegar na mãozinha e mostrar, né, onde fica o CT, onde fica o CCHN. Então, a gente precisa realmente desse apoio dos anjos, né, que a gente chama os anjos. E podem ser técnicos administrativos, nós temos vários técnicos que atuam como anjos na UFES e nos dão esse apoio, né? Então, é uma forma, com certeza, de você ser capacitado na internacionalização, essa interação tão contínua com alguém que vem de outro país e de outra cultura, né? Mas, mesmo não sendo anjo, a presença dessas pessoas ao nosso redor, elas nos dão essa oportunidade, né? De conhecer mais. Lá na exposição cultural, você vê quantas pessoas e quanta riqueza nós temos ali, né? Então, você imagina, nós vamos falar mais tarde aqui sobre alguns técnicos que estão indo para o exterior pela UFES. Aí você imagina, eu estou lá em outro país, né? Vamos dizer aqui Portugal, um exemplo. Amanhã, meu primeiro dia que eu vou lá na universidade. Imagina a ansiedade nessa noite. Eu vou, meu Deus, quem será que eu vou procurar? Para onde será que eu vou? E aí, se você chega naquela universidade que você não compreende, é um mundo, né? As universidades são tão grandes, né? Como a nossa também é. E você não sabe para onde ir direito, né? Você fica nervoso. Se você encontra alguém que tem essa proatividade em te ajudar, como isso modifica a sua experiência, né? Porque para nós, amanhã eu vou em tal lugar, no nosso país mesmo. Agora, quando você está em outro, isso potencializa muito, né? A ansiedade, ali, a expectativa de não saber como vai ser. E esses primeiros contatos, esses contatos iniciais, como eles fazem diferença na experiência da pessoa. Então, você vê, temos 300 pessoas vivendo essa experiência ao contrário, chegando na nossa universidade, chegando nos nossos setores. E quão diferente é quando essas pessoas encontram alguém realmente que tem essa visão global, né? Que consegue enxergar. Não é um estudante qualquer, é um estudante que está nessa situação de estar em um lugar estranho, né? Desconhecido, diferente, com procedimentos diferentes, tudo é novo. Então, que diferença isso faz, né? Então, se a gente pode ter técnicos administrativos que têm essa visão, que olham assim essa pessoa ali e conseguem compreender tudo que está por detrás da presença dela ali, daquele pedido, daquela solicitação de ajuda, isso modifica completamente, né? Pode modificar completamente a experiência dessa pessoa. E o contrário também, né? Quando essa pessoa, com toda essa expectativa, entra ali no setor e já encontra uma atitude diferente, né? Não tão simpática, vamos dizer assim, e isso causa um estresse tão grande, né? E modifica tão negativamente a experiência dessa pessoa. Então, é uma preocupação que a gente gostaria muito que vocês tivessem. Nós tivemos um evento para estudantes, né? Dentro da International Week, foi na terça-feira, com o auditório cheio, ainda bem que a gente frisou muito isso, né? Como que esse acolhimento faz diferença para a vida dessas pessoas. E eu gostaria de frisar isso com relação aos técnicos administrativos também. Como que essa visão global, esse acolhimento faz diferença na vida dessas pessoas. E aí a gente tem, eu coloquei a logo aí do Nasci, que é um projeto de extensão novo ali da SRI, né? Uma parceria aí com a ProEx tem nos apoiado grandemente, inclusive a ProEx é grande apoiadora da exposição cultural que está tendo ali no prédio da reitoria.
E a visão do Nasci é justamente essa, né? Conectar quem precisa de ajuda com quem quer ajudar. Porque a SRI cuida das partes acadêmicas, mas essas pessoas vêm com necessidades que vão muito além do acadêmico. Então, oportunidades dessas experiências transculturais dentro da universidade nós temos. E como outro exemplo aqui de uma forma de se capacitar, a gente tem a mobilidade internacional, né? Quem não gosta, né, gente, de se mover, de viajar, de andar pelo mundo. E quão rica é uma experiência dessa? Com certeza é uma experiência que modifica o nosso olhar. Quantos de vocês conhecem, né? Já foram, conhecem alguém que foi para fora e volta falando isso? Nossa, a minha visão de mundo mudou, né? Nesse evento de estudantes na terça-feira, a gente teve uma estudante da UFES dando depoimento, e uma das primeiras coisas que ela falou, nossa, eu vejo a UFES com outro olhar agora, né? Estando fora, me fez me apaixonar ainda mais para a minha universidade, né? Então, muda realmente a nossa visão de mundo, a nossa visão de tudo, né? Uma experiência internacional, é realmente bem enriquecedora. E nós desejamos isso para todos os técnicos também, né? Para mim, para vocês, para todos nós. E pensando nisso, nós temos aí o que no evento do ano passado a gente já trouxe, né, o PMI Staff, que a gente chama carinhosamente, que é o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional para Técnicos Administrativos. É algo que vem sendo sonhado, desenvolvido na NSR por alguns anos, e que hoje é o primeiro evento que a gente fala, é real, está acontecendo. Então, é um programa que tem essa visão da importância, né, da mobilidade nesse processo de capacitação e internacionalização de técnicos administrativos. E a diferença que isso traz, não só para o técnico em si, mas para o setor onde ele trabalha e para a universidade como um todo. Então, esse é um programa que nós temos visão ampla, né? Não são só os editais que serão lançados, que já foram, mas vem também nessa visão do técnico como protagonista. Então, nós queremos realmente uma mudança de mentalidade, é o técnico se ver como esse agente de internacionalização na universidade e buscar essas oportunidades. É claro que as oportunidades com financiamento são bem mais atrativas, mas não são as únicas, né? Então, lá no site da SRI, a parte que fala do programa, a gente deixa isso bem claro, que o próprio técnico pode trazer as oportunidades. E a SRI, enquanto uma ação do programa, pode te ajudar a executar isso, né? Mesmo que você mesmo tenha que financiar ou encontrar outras fontes de financiamento. Mas no sentido ali burocrático existente a isso, afastamentos, registro das ações, tudo isso o programa vem para facilitar, apoiar e incentivar, né, a questão da mobilidade. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente no evento de hoje com relação aos editais editais de financiamento da universidade para viagem, né, para a mobilidade internacional de técnicos administrativos. Mas agora eu queria deixar bem claro isso, assim, que a nossa visão é bem além, né, de só os editais. No ano que vem, nós teremos aqui alguns técnicos administrativos da UFES falando da experiência deles, que eles irão nesse segundo semestre. Mas enquanto nós não temos, né, a gente convidou de muito bom grado aqui uma servidora técnica administrativa lá do Rio Grande do Sul, né, que está aqui com a gente, e ela vai compartilhar um pouquinho da experiência dela. Ela fez uma mobilidade internacional pela universidade dela. Você está aí, né, Tatiana? E aí ela vai falar um pouquinho da experiência dela, tá bom? Então fica à vontade, Tatiana, conta para a gente um pouquinho de como foi essa experiência da mobilidade internacional enquanto técnica administrativa enviada pela sua instituição. Oi, oi, Lisiane, vocês me escutam? Olá, Tati, estamos te escutando sim. Ai, que bom, então tá. Uma boa tarde a todas as pessoas, que prazer estar aqui com vocês, que oportunidade
muito única, assim. Quero saudar aqui a Universidade Federal do Espírito Santo pela promoção, né, do 6º UFES International Week. Que alegria esse momento. Quero agradecer também à Secretaria de Relações Internacionais, na figura do professor Felipe, da Lisiane, por esse convite, né, para participar desse momento tão especial aí, dedicado à internacionalização, com esse recorte, né, e essa ênfase, assim, na mobilidade dos técnicos administrativos. Bom, eu estou aqui, então, hoje para fazer um breve relato, assim, né, de como foi a minha mobilidade técnica administrativa, e eu gostaria de iniciar aqui minha apresentação, assim que a página rolar aqui, perguntando aí para vocês, quem aqui já se imaginou, né, como a Elisiane recentemente falou ali, quem é que nunca se imaginou realizando uma mobilidade acadêmica internacional? Acho que todo mundo aqui já se pegou pensando assim um pouquinho sobre isso, né? Mas assim, vocês não acham que as universidades elas deveriam encarar a capacitação internacional dos servidores técnicos administrativos como um motor estratégico para a internacionalização do ensino superior? Creio que sim, né? E a gente saúda assim as iniciativas aí da Universidade Federal do Espírito Santo, que está investindo, né? Está investindo nos seus técnicos administrativos, promovendo, então, algumas oportunidades para nós técnicos, que são muito valiosas. Então, hoje eu estou aqui, então, para falar sobre a minha mobilidade, sobre a oportunidade que eu tive aqui na URGS, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, durante a primeira Semana Internacional em Espanhol para universidades da América Latina e da África, em Valladolid, na Universidade de Valladolid, na Espanha. E foi riquíssima. Mas quero falar um pouquinho sobre mim, né? Quero me apresentar para vocês. Eu sou Tatiana Calvetti, né? Sou técnica de iniciativa da URGS desde 1993. E desde 2024 eu exerço a função de gerente administrativa da Secretaria de Relações Internacionais aqui da URGS. A minha formação é em Química, sou Química Industrial, tenho também a licenciatura em Química, sou mestre e também doutora em Química pela URGS. E como que surgiu, então, essa possibilidade, né, de fazer essa mobilidade técnica administrativa? Bom, tudo começou com um acordo Erasmus Plus, de mobilidade para aprendizagem, que era voltado tanto para servidores técnicos administrativos, quanto docentes, e também para estudantes. Então, a URGS e a Universidade Federal, a Universidade de Valladolid, eles firmaram este acordo, né? E agora, em março de 2026, a gente recebeu, então, uma convocatória da Universidade de Valladolid para participar, né, dessa primeira Semana Internacional para Staff em Espanhol para universidades da América Latina e da África. Essa convocatória era promovida pelo programa Erasmus Plus K171 e ela tinha financiamento, que é uma grande alegria, né? Contou com 15 bolsas de mobilidade de servidores, na modalidade 5+2. Então, são 5 dias que a gente fica lá na cidade, na universidade, em atividade de formação, e mais 2 dias de deslocamento, que para mim ocorreu de 15 a 19 de junho de 2026. Saliento que as vagas para o programa Erasmus Plus, elas são definidas pelas instituições europeias que são parceiras das universidades brasileiras, e são elas que nos comunicam se foi aprovado o seu projeto junto à Agência Nacional Erasmus. Então, mesmo que a nossa universidade tenha um convênio ativo, não quer dizer que ele vá ter a mobilidade técnica administrativa, ou a mobilidade docente, ou a mobilidade estudantil. Isso depende muito do projeto que é feito, tem uma periodicidade anual, algumas vezes é bianual, e esse projeto ele é submetido à Agência Nacional Erasmus, né? Então, mesmo com convênio ativo, o anúncio das vagas ele é feito
poucos meses antes da gente poder realizar a mobilidade. Então, quando chega essa convocatória, a gente tem que correr. Então, quando a gente recebeu lá em março essa convocatória, né, eu fui verificar um pouco mais sobre a Universidade de Valladolid, né, quais eram as parcerias que a URGS já tinha com ela, quais os grupos de pesquisa que já faziam algum experimento conjunto, né, e fui estudar um pouquinho tanto sobre a universidade quanto sobre a região, né. A Universidade de Valladolid, ela fica na região de Castilla e León, que fica a 200 quilômetros a noroeste de Madrid, né? Madrid é capital, então 200 quilômetros ao noroeste de Madrid, e ela tem campi nas cidades de Segovia, Soria, Valência e Valladolid. Valladolid é a capital de Castilla e León, né, da região, né, de Castilla e León, e conta com aproximadamente 350 mil habitantes. Essa foto aqui é um dos prédios da universidade, um dos prédios mais antigos onde a universidade se iniciou, de fato. Ela foi fundada no século XIII, né? É uma das universidades mais antigas da Europa e também do mundo. Ela costuma oferecer editais periódicos de auxílio e bolsas de mestrado, bolsas de doutorado para estudantes graduados na América Latina, e esses editais eles cobrem as taxas e custos de manutenção do estudante. Essa universidade também apresenta muitos grupos de excelência, diversos institutos de pesquisa e um parque científico bastante ativo. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe esse panorama geral aqui que fala da universidade. Ela conta com 70 cursos de graduação, 9 deles são duplas diplomações, conta com mais de 60 cursos de mestrado, mais de 29 programas de doutorado, cerca de 28 mil estudantes estudam anualmente, né, ingressam, né, anualmente na universidade, né? Conta com 5 casas de estudantes, né, são tanto casas quanto apartamentos, e apresenta mais de 180 grupos de pesquisa que são mundialmente reconhecidos. Então, avaliando, né, a oportunidade ali na Relinter, URGS, a gente pensou que seria uma grande chance da gente consolidar essa parceria que a gente já tinha com a Universidade de Valladolid, trocar, né, então, boas experiências, especialmente na área de internacionalização, e também apresentar a Rede Clima CAPES Global, que é uma rede liderada pela URGS, conta com outras 5 universidades, né? E que se baseiam em estudos conjuntos e transdisciplinares sobre os impactos das mudanças climáticas. Né? Então, seria uma chance da gente se aproximar um pouco mais, né, dos grupos de pesquisa deles para apresentar a nossa rede e talvez trazer a Universidade de Valladolid como uma parceira internacional para a nossa rede clínica. Além disso, tem um grande atrativo de ir para Valladolid ou nas outras cidades dos campi em que a Universidade de Valladolid tem sua estrutura, né? Porque elas oferecem um custo de vida bem mais acessível do que Madrid ou Barcelona. Então, de acordo então com a nossa chefia, né, o secretário professor Benito, e também de acordo com a equipe, fui eleita, né, fui indicada para ir então participar dessa mobilidade, né? Então resolvi fazer a minha inscrição. E como que a gente faz, né? A gente não sabe nem como é que começa, né? Então fui verificar qual era a plataforma de inscrição que eles utilizam. Eles utilizam a UVAMOB Plus 2, né, no site da Universidade de Valladolid, bem fácil de localizar, está lá na área da Secretaria de Relações Internacionais. Essa plataforma de inscrição, a gente faz um login e senha ali, fácil de se inscrever, e é por onde, então, a gente faz toda a inscrição e insere todos os documentos, que são vários, para que a gente consiga, então, finalmente concluir.
Aqui, assim, ó, só para vocês, não vou falar de todos eles, né, mas só para vocês verem a quantidade de coisas que a gente tem que submeter para que a gente participe, né, do processo seletivo e seja, então, eleito ou não, né, é negado a nossa solicitação, mesmo que eles estejam oferecendo as bolsas. Então, eu destaco aqui alguns dos mais importantes modelos documents, dentre eles o application form, onde nós, técnicos administrativos, temos que contar um pouquinho da nossa experiência de trabalho, especialmente áreas voltadas à internacionalização, mas também questões que nos interessam na universidade, questões que podem fazer com que eles se interessem para que a gente vá lá, né? O que a gente tem a contribuir, o que eles podem contribuir com a gente, né? Também a nomination letter, que é uma carta de indicação, que é feita por nossa chefia, ou que também pode ser feita pelo secretário de Relações Internacionais, nos encaminha, né? Que diz, Tatiana tem interesse em participar dessa mobilidade acadêmica, eu recomendo que ela vá, porque ela vai contribuir dessa forma ou daquela, né? Vai ser interessante para vocês, ela vai voltar trazendo isso, aquilo, né? Então vai ser benéfico para ambos os lados, vai ser uma parceria profícua. Além disso, a gente firma um acordo de mobilidade Erasmus Plus, né? Confirmando que a gente vai até Valladolid para fazer uma formação pessoal. A gente também anexa a cópia do passaporte, dependendo do país, né, que várias universidades europeias utilizam essa mesma plataforma de inscrição, né? Então, dependendo do país também exige visto, então também a gente tem que colocar ali uma cópia do visto. Algumas universidades exigem certificados de proficiência. No caso da Universidade de Valladolid, eles recomendavam, não precisavam entregar certificado de proficiência, mas eles recomendavam que a gente tivesse pelo menos nível B2 em espanhol, o que facilita, né, para nós que somos aqui da América Latina, né? E uma declaração de que a gente não recebeu nenhuma bolsa Erasmus Plus nos últimos 12 meses. Então, anexei tudo isso na plataforma lá e mais um monte de outros documentos. E, finalmente, né, a inscrição foi lá no início de março, finalmente, no final de abril, início de maio, veio, então, a carta convite e a carta da concessão de bolsa, o que foi uma alegria, né, para mim e para a Secretaria de Relações Internacionais. E aí, então, a Secretaria de Relações Internacionais de Valladolid nos encaminhou um catálogo do programa Erasmus, né, com todas as suas premissas, seus valores, as obrigações deles para conosco e nossa para com eles. A Secretaria também nos encaminhou um guia sobre a Universidade de Valladolid, com todas as opções disponíveis de acomodações, o que eles tinham disponível, sugestões de hotéis, sugestões de Airbnb. Também encaminharam um guia, um travel guide, How to Get to Valladolid Campus, porque a gente voa até Madrid, né? E de Madrid a gente tem que ir até Valladolid, então com indicações de ônibus ou indicações de trem, qual o melhor percurso, para a gente não se perder e parar em outro campus, em vez do campus de Valladolid. E depois eles abriram um Padlet para que a gente, né, então, conhecesse um pouquinho da equipe de relações internacionais, para que a gente também colocasse uma foto, se apresentasse, conhecesse os outros participantes, colocasse algum material sobre a nossa universidade, sobre a nossa Secretaria de Relações Internacionais. Então, já foi uma forma, assim, da gente ir se conhecendo antes de chegar lá. Então, após receber, né, a carta convite e a carta de concessão, também foi o momento de comprar as passagens aéreas de volta, que já tinham subido desde o dia que eu fiz a minha inscrição. Então, a gente fica bem nervoso, acho que não vai conseguir né, fazer o pagamento, assim, porque as passagens são em dólar e a gente não ganha em dólar.
Também as passagens de rodoviária, né, passagem de ônibus ou passagem de trem, dependendo da opção que a gente escolher. Reservar o alojamento, ou hotel, ou Airbnb. Comprar um seguro-saúde, que é exigido, né, pelo período que a gente vai estar lá. Aqui dentro da nossa universidade, a gente tem que solicitar o afastamento do país e inserir todos esses comprovantes na mesma plataforma de inscrição. Aí, então, feito tudo isso, finalmente chegamos lá, né? E aí, a primeira Semana Internacional em Espanhol, Latam e África, ela contou com foi muito intensa, assim, a programação. A gente iniciava as atividades no horário espanhol, que é muito bom, né? Ela começa as coisas às 9 horas da manhã, né? Então, é bem, bem tranquilo, sim. Mas Bem na hora mais interessante, né? Vamos ver se ela retornar, gente. Mas aí a Tatiana está trazendo uma outra forma, né? Ela correu atrás, buscou uma oportunidade disponível, né? O programa Erasmus Plus, que vem muito daquilo, ao encontro daquilo que a gente comentou, né? Do técnico ser o protagonista, né? E correr atrás. Aproveitando então também, gente, eu coloquei no chat a lista de presença, tá bom? Não esqueçam de preencher, isso é importante, principalmente quem quer o certificado. Preenche ali a lista de presença. A gente também vai fazer um momento de perguntas no final. Então, você pode aguardar o final, você pode ir colocando as perguntas no chat, que a gente vai se organizando aqui. Mas muito interessante a experiência dela, né? Experiência diferente. Falando aqui com ela. Bom, se ela for demorar, a gente continua aqui na... Ela está tentando aí entrar. Falou que perdeu a conexão. Ela está tentando entrar. A gente continua na sequência. E aí, assim que ela... Posso fazer uma pergunta enquanto isso? Pode, claro. Vai lá. Esse programa que ela participou, pelo que eu entendi, a instituição se candidata e eles é que escolhem a instituição? Foi? É assim? O Erasmus Plus, Sheila, é um programa super amplo, né, de mobilidade na Europa. Então, depende de cada situação. A instituição, às vezes, precisa participar, ter um Erasmus ativo. Então, precisa, junto com alguma universidade da Europa, preencher um projeto e solicitar ter um Erasmus. O professor Felipe pode até dar mais detalhes aí. Mas tem as mais variadas possibilidades dentro do Erasmus Plus. Mas, geralmente, é isso. A instituição tem que ter um projeto aprovado para poder ter vagas para usar financiamento de mobilidade ali dentro. E a UFES tem? Atualmente a UFES tem alguns Erasmus, sim. Geralmente o coordenador do Erasmus que faz todo, que foi a pessoa que escreveu o projeto, porque depende do projeto aprovado, né? Não é um projeto assim, qualquer pessoa pode vir. Projetos são de áreas específicas, né? Geralmente, professor Felipe, fica à vontade para me interromper se você quiser complementar, mas são de áreas específicas, geralmente envolvido com pesquisa, né? Então, a mobilidade, às vezes, é destinada ali dentro e pode ser de técnico administrativo também, mas geralmente dentro da temática para o qual o projeto submetido foi aprovado. No momento, na UFES não tem nenhuma mobilidade técnico-administrativa pelo Erasmus aberta. Tá? Professor Felipe, pode falar. Isso, o modelo de projeto Erasmus que ela comentou, 171, ele tem um modelo de arquivo padrão que ali tem a possibilidade, né, de mobilidade de estudante, de professor e de técnico. A maioria dos acordos que a gente tem Erasmus, tipo Erasmus aqui, prevê apenas a mobilidade de professores e de alunos, mas nada impede que futuramente um professor, quando for propor esse tipo de projeto, ele inclua também a mobilidade de técnicos.
Aqui a gente já teve o caminho inverso, né, que é receber pessoas de universidades parceiras no acordo estilo Erasmus que vieram aqui para a UFES e passaram uma semana. Se eu não me engano, acho que já teve 2 pessoas da Itália aqui, né, durante 7 dias, cada uma, que teve essa possibilidade. Então, por exemplo, se a sua chefia, né, se você tem contato com algum professor, talvez conversar com ele para, quando for propor um projeto, né, em conjunto com um parceiro europeu, porque é o parceiro europeu que submete o projeto lá no sistema da União Europeia, incluir também a mobilidade de técnicos, porque no texto padrão desse tipo de acordo existe a possibilidade de enviar técnicos. É uma coisa também que a gente conversa, né, com os professores quando tem orientações sobre acordos, né, se talvez eles não poderiam incluir também os técnicos nessa mobilidade. Por exemplo, tem professor que é coordenador de um laboratório, no laboratório tem um técnico. Por que não, né, incluir esse técnico nessa mobilidade? Porque aí o técnico tem a chance, por exemplo, de conhecer um laboratório no exterior, ou alguém que trabalha na biblioteca, ou, enfim, como a tipologia de cargos técnicos é bem variada, também existe a possibilidade de a gente procurar atividades semelhantes de vários dos tipos técnicos que a gente tem aqui na UFS, né? Desde o do bibliotecário até o técnico de laboratório, enfim, a gente tem uma variedade bem grande de cargos técnicos. Eu até comento, professor, que nós tentamos, enquanto SRI, já participamos de alguns projetos Erasmus, né? Mas infelizmente ainda não fomos contemplados. Mas estamos ganhando experiência nessas submissões, que geralmente são muito concorridas, né? Esperamos um dia conseguir aprovação. O fato de você enviar o projeto e tudo mais não quer dizer que você vai ser contemplado. Como ela comentou, é bem concorrido. Mas a gente espera que futuramente sejamos contemplados. Tá joia, gente, obrigada. Eu acho que ela está tendo dificuldades para retornar, então a gente vai seguir com a programação. Quando ela conseguir voltar, a gente pede lá no final para ela acrescentar de como realmente foi essa mobilidade e os benefícios que a mobilidade trouxe, tá bom? Continuando aqui no nosso planejamento, então, eu vou passar a palavra para a Daniele, né, que é a diretora de desenvolvimento de pessoas, nossa grande parceira nesse evento, para falar um pouquinho aí da parte do DDP. A Tatiana voltou. Acabei de vê-la aqui. Então, vão retornar com ela? Então, espera mais um pouquinho, então, Dan. Eu acho que sim, né? Tá. E aí, Tatiana? Você está nos ouvindo, Tatiana? Tem a impressão que ela não está ouvindo. Acho que podemos seguir, Dani. Eu vou falando com ela aqui no paralelo e a gente vai. Aí, agora acho que ela veio. Voltou. Oi. Ai, me desculpem, pessoal, me desculpem. Não, isso acontece. Posso tentar continuar? Agora já está se encaminhando para o fim. Pode continuar. A gente estava chegou lá no evento. Você ia começar a falar sobre o evento. Tá, vou compartilhar aqui, então, peraí. Aqui, Lisiane. Isso mesmo. Então tá. Bom, então cheguei, né? Cheguei lá embalado ali, né? E caiu a conexão. Essas coisas acontecem, peço desculpas aí a todos. Mas, enfim, primeiro dia, né? Uma programação bastante intensa. A programação foi organizada pelo Escritório de Relações Internacionais da Universidade de Valladolid. Primeiro tivemos o credenciamento, onde conhecemos os demais participantes pessoalmente, né, que a gente já tinha se conhecido no Padlet. Então, foram 3 colegas de secretarias de relações internacionais das universidades da Argentina, 2 do Chile, uma universidade do Panamá, uma universidade da Argélia, uma universidade da Costa do Marfim. E também teve um colega da Universidade da França, que, embora
não seja América Latina e também não seja da África, a França é um dos países da comunidade europeia que financiam esse tipo de mobilidade. Então, o colega foi participar dessa primeira semana internacional para aprender como fazer e no próximo ano, no próximo período, poder também, na Universidade Poitiers, na França, eles, então, promoverem uma semana como essa que Valladolid promoveu. Foi bem legal. Nesse dia tivemos uma apresentação na Universidade de Valladolid, uma apresentação da programação, uma apresentação do Programa de Mobilidade Internacional, dos créditos Erasmus, né, os seus objetivos, as áreas de atuação, as oportunidades que eles dão, né, especialmente para a América Latina. À tarde tivemos uma visita guiada pela cidade, que é belíssima, assim, uma cidade universitária, muito rica, muito viva, e tem um patrimônio histórico assim incomparável, assim, muitas igrejas, muitos museus, muitos palácios, assim, ela é fantástica mesmo, né? Aqui, nessa foto que eu estou aqui, então aqui eu estou em frente à Secretaria de Relações Internacionais, que fica aqui é a porta da Secretaria de Relações Internacionais, aqui estão todos os participantes, mais o pessoal da Secretaria de Relações Internacionais também, e aqui é uma das partes do prédio onde eles ficam, assim, então é um prédio belíssimo. E à noite, né, então vocês veem, começou às 9 da manhã, mas foi até a noite, né, terminamos com um jantar de boas-vindas maravilhoso, que a gente também já pôde conhecer a riqueza da culinária espanhola. Ficou sem o som, Tati. No outro dia, segundo dia, foi o dia da gente visitar as faculdades do campus Miguel Delibes, que fica bem próximo da Secretaria de Relações Internacionais, em cerca de umas 5 quadras. Então, a gente foi toda a comissão ali, toda a comitiva, né? Foi caminhando mesmo, junto com o pessoal do Escritório de Relações Internacionais, e a gente foi até o campus Miguel Delibes. Então, essa primeira foto, estou aqui em frente ao pórtico da universidade, desse campus, né, do campus Miguel Delibes, da universidade. Lá nós tivemos a oportunidade de conhecer as estruturas acadêmicas, as instalações, as iniciativas de ensino, pesquisa e inovação de diversas faculdades que têm esse campus. Por exemplo, a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Educação e Serviço Social, a Escola de Engenharia e Informática e também a Escola de Engenharia e de Telecomunicações. Visitamos alguns centros de pesquisa, como o Centro de Inteligência Artificial, os laboratórios de telecomunicações, o Fab Lab, e também tivemos uma explanação da diretora da faculdade, da fundação da Universidade de Valladolid, que nos apresentou todas as iniciativas que eles têm de aproximação da universidade com a comunidade espanhola. Falar brevemente aqui do terceiro dia, que fomos em visita ao Campus Verde de Palência. Palência fica localizado a cerca de 40 quilômetros de Valladolid. Nesse dia, nós tivemos a apresentação de vários grupos de pesquisa, então todos os grupos vinham, os coordenadores dos grupos se apresentavam, alguns estudantes de mestrado, doutorado, outros bolsistas, vinham e se apresentavam quais as principais pesquisas que eles vinham desenvolvendo, então foi um dia muito interessante. Assim. Então, conhecemos grupos de pesquisa Smart Ecosystems, que trabalha com silvicultura,
o grupo Vamox, que trabalha com viticultura e enologia. A Espanha é uma região com bastante desenvolvimento nessa área de enologia. O grupo GEA UVA, que é aplicado à ecohidrologia. ProCereal Tech, que é para a área de tecnologia de alimentos, e também o Michael Infor, que é micologia aplicada em incêndios florestais. A Espanha ela vem sofrendo com muita seca, né, especialmente nos últimos anos, né, devido às mudanças climáticas, eles têm tido muitos incêndios florestais. Então, esse grupo faz uma pesquisa bastante interessante nessa área de micologia aplicada à renovação de espécies após os incêndios. Tivemos também visitas estufas, centros de biomassa, laboratórios de solo, que também trabalha relacionado às questões de mudanças climáticas, né? E à tarde tivemos uma visita guiada por Palência, que também tem uma riqueza em seu patrimônio histórico e cultural. No quarto dia foi muito legal, porque nós fomos visitar a Faculdade de Economia e Estudos Empresariais, a Faculdade de Filosofia e Artes e a Faculdade de Comércio e Relações Trabalhistas. E nós tivemos a grata surpresa de encontrar Sua Excelência, a senhora Pilar Garcés Garcia, que foi reitora eleita da Universidade de Valladolid. É a primeira mulher eleita para o cargo nos mais de 800 anos de história da instituição. Ela ficou sabendo que nós estaríamos lá naquela semana e fez questão de nos encontrar e destinou, assim, cerca de 1 hora de sua agenda intensa, né? Ainda mais que ela estava prévia a tomar posse, para nos receber, conversar, dizer do seu prazer de receber a nossa delegação, né, da América Latina e África lá. Então, assim, isso mostra o quão importante essas parcerias que a gente firma com tantas universidades, né? Sejam as universidades brasileiras, sejam as universidades de outros países, né? Como é legal essa parceria que a gente firma, né? E, por fim, o último dia, né, tivemos, então, uma sessão sobre os valores europeus, né? Depois fizemos uma visita à Faculdade de Direito, é uma faculdade belíssima, assim, onde estaria ocorrendo a cerimônia de posse da reitora. Infelizmente, não foi possível que a gente participasse, porque estava lotada. Não sei se é porque se trata de uma cidade muito voltada à universidade, uma cidade universitária, mas tudo naquela semana estava voltado à cerimônia de posse da reitora, né? Então, a gente ligava a televisão, tinha uma chamada que naquela semana teríamos a cerimônia de posse da reitora. A gente pegava um catálogo, tinha alguma notícia falando sobre a universidade, sobre a posse da reitora. Então, é uma situação muito importante para eles, assim, eu acho que especialmente por essa questão também, né, de ser a primeira mulher reitora. Depois nós visitamos a Biblioteca Histórica da Universidade de Valladolid, que foi criada em 1483. Aqui essa foto nós ali na frente dos livros, assim, então são livros, exemplares únicos, assim, que contam a história de Valladolid, que contam a história da Espanha, a história da realeza, e que são muito valiosos, assim, enquanto patrimônio, né? Então, foi muito legal. E, ao final, uma cerimônia de despedida, com fotografia de grupo, né? Então, está todo mundo aqui, com as plaquinhas das bandeiras dos seus países, né? E a entrega, né, dos certificados, que foi entregue pela diretora do Escritório de Relações Internacionais. E um coquetelzinho de despedida, né? E a gente já ficando com saudade, porque estava na hora de ir embora. Então, quanto a resultados, eu estou me encaminhando aqui para o final, e eu não quero mais também tomar tanto tempo de vocês. Quero dizer que a mobilidade contribuiu para o fortalecimento de uma aliança estratégica que a Universidade de Valladolid e a URB já tinham, né? Mas que estabelece as bases de uma cooperação científica de longo prazo em áreas que são tão caras para nós, né? O desenvolvimento sustentável, a internacionalização do ensino superior, a produção de conhecimento com impacto social, ambiental e tecnológico. E para nós foi bem importante firmar essa possibilidade, né,
de incorporar a Universidade de Valladolid como uma parceira internacional da Rede Clima, que foi um dos objetivos de eu ter ido, né, nessa mobilidade internacional. E também me levou a uma consideração final, que é porque estamos aqui nesse dia também, né, conversa, né, com a nossa troca aqui hoje, né, que se queremos uma universidade global, a gente precisa começar por quem já está aqui na gestão, no planejamento, no ensino, no suporte, né, dando a todos as ferramentas, o repertório e as conexões que somente uma experiência internacional ela pode proporcionar. Então, por fim, eu agradeço a atenção de todos, me desculpo novamente por essas quedas aqui de conexão, e também meu microfone que falhou, algumas fotinhos aqui da Plaza Major de Valladolid, Igreja São Pablo, aqui é o Museu Cervantes, então quem gosta da literatura espanhola tem a oportunidade de conhecer a casa dele, né? Tem boa parte do seu mobiliário ali dentro. Aqui uma estátua de um dos reis, Rei Carlos. Os jardins são belíssimos. E aqui também muitas obras de arte espalhadas por toda a cidade. Então, a cidade é magnífica. E deixo, por fim, aqui os meus contatos, meu e-mail, tatianacalvete@relinter.br, meu telefone, aqui o QR Code dá direto ao nosso site da Secretaria de Relações Internacionais. Me coloco à disposição aqui, caso vocês tenham alguma dúvida. E também toda a nossa estrutura aqui da Secretaria de Relações Internacionais, e também da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E mais uma vez agradeço a vocês aí pelo convite, por essa oportunidade tão legal, e saúdo vocês pela iniciativa. Obrigada, Tati. A gente que agradece. Nós que nos sentimos honrados em você dedicar esse tempo a compartilhar com a gente, viu? Muito obrigada. Ficamos com vontade de estar lá também com você. Quem sabe nos Obrigado aí, próximos. Tatiana. Muito Parabéns obrigada. aí. Obrigado. Obrigada, gente. Nós vamos, Tati, estou falando para o pessoal tiver pergunta, botar no chat, reservar um momentinho no final, não sei se você consegue ficar, para a gente, se tiver alguma pergunta direcionada, tá bom? E a gente vai deixar as perguntas. Consigo sim. Estou dedicada aqui a esse evento maravilhoso. Obrigada, muito obrigada. Então, gente, como comentamos, está aí a experiência da Tati, né? Uma experiência maravilhosa, que trouxe muitos benefícios para ela mesma e para a instituição em si, para o setor de trabalho. E, como a gente comentou no nosso cronograma aqui do evento hoje, eu vou passar, então, a palavra para a diretora de Desenvolvimento de Pessoas, para a Daniele. Obrigada, Lisiane. Obrigada, Tatiana. Viajei aqui junto, né? Como se a gente estivesse junto. E ela compartilhou de forma tão empolgada, né? Que realmente dá vontade de fazer a mobilidade logo. Então, eu sou Daniele, né? Para quem não me conhece, sou diretora da DDP desde 2024 e hoje a gente está aqui entre 3 pessoas da nossa equipe. Eu, a Lídia Lara, que vai falar daqui a pouquinho, que é da seção de apoio administrativo e técnico, e a Alessandra Canal, que é da divisão de projetos de desenvolvimento de pessoas, né? Toda essa equipe aqui da DDP. Na apresentação, os vídeos iniciais, teve uma frase que me chamou muitíssima atenção e que eu acho que tem muito a ver com essa nossa parceria, Lisiane e o professor Felipe, né? Desde 2024, que fala, apesar de estarmos em uma ilha, não precisamos viver isolados, falando de Vitória, né? Mas eu acho que a gente pode trazer isso para o contexto da nossa universidade também, né? Porque às vezes nós somos setores que estão cada um no seu mundinho. E aí eu tenho que agradecer muito a SRI por, em 2024, nos chamar para esse evento com os técnicos. Confesso para vocês que naquele momento a gente nem entendia bem o que a gente ia fazer aqui, né? Mas, assim, falei com a equipe, a Lígia está até rindo, porque ela lembra bem que mas, né, o que a gente pode levar? Porque, se em termos de internacionalização, o desenvolvimento hoje, o que a gente está fazendo e a gente não está... Mas muito legal chegar 2 anos depois, a gente já ter algo mais concreto para apresentar em função dessa cutucada da SRI. Logo depois do primeiro evento, a Lisiane disse, se a gente puder conversar em algum momento, nós temos algumas ideias.
e ficou naquilo, né? E no momento que a nossa equipe parou para fazer o plano anual de execução, acho que em 2024, ainda para 2025, nós já sentamos para ter a primeira conversa e aí entender o que era. E aí eles trouxeram várias ideias que para a gente era super novo. Mas a gente falou, vamos lá, porque realmente a gente precisa abrir essas portas, né? Se eles estão falando, que são, assim, os expertos em internacionalização na universidade, e esse é um pilar do PDI, porque a gente tem que trabalhar para isso, né? A gente tem que trabalhar para onde a universidade está olhando, e não para onde, né, a gente acha que deve ir. Então, nesse esforço. Então, desde aquele momento lá, então a gente ficou desenhando juntos, e foram muitas conversas, muitas reuniões, para a gente hoje, né, estar juntos aqui, já com experiência mais concreta. Nesse primeiro momentinho, eu vou só passar a palavra para a Lídia, que vai apresentar uma questão de uns números em relação a 2026, e aí, no segundo momento, nós vamos para o edital de mobilidade que aconteceu, já em parceria com a DDP, e aí a gente vai chamar a Thalita e a Josilé nesse segundo momento para a gente conversar um pouquinho, porque elas já estão com passagem comprada, para passaporte carimbado, né, Thalita? Para fazer a mobilidade. E aí, daqui a pouco, eu não sei, elas não estão contando para a gente igual a Tatiana contou. Então, passo a palavra para a Lídia, que vai apresentar uns números para a gente. Boa tarde a todos. Eu sou Lídia, eu trabalho na seção de apoio administrativo e técnico lá da DDP. E eu estava vendo a apresentação inicial, dizendo, falei, gente, eu preciso falar uma coisa, porque quando eu entrei na UFES, eu entrei exatamente na SRI. E era tão diferente. E é muito bacana ver como que a SRI cresceu, se estruturou e tem trazido assim, novas oportunidades agora também para os técnicos, sabe? É muito bacana estar em um outro lugar agora, mas podendo, de certa forma, contribuir um pouquinho com vocês e com essa iniciativa de vocês. Então, o que nós temos lá na DDP e que pode ajudar aí nesse processo de internacionalização dos técnicos? Nós temos a possibilidade de concessão de licença capacitação, e aí as pessoas podem tirar licença capacitação tanto para fazer, tanto para estudar uma língua estrangeira, nesse caso, precisa ser uma ação presencial, mas ela pode ser feita no Brasil ou pode ser feita no exterior, e tem a possibilidade de licença para capacitação no exterior. A gente ainda está caminhando, né, nessa licença capacitação no exterior para os técnicos, a gente vê que o número é bem pequenininho. Na verdade, no geral, assim, esse ano a gente teve até agora 12 licenças para o exterior, e dessas 12, somente 2 são de técnicos administrativos. Então, assim, ainda tem um terreno longo para a gente, né, caminhar aí, mas já é um comecinho. A gente vê também a possibilidade de afastamento para estudo no exterior, e aí seria para pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente não teve nenhum de técnico esse ano. Né? São números que chamam a atenção. Quando a Dani mandou, eu falei, gente, mas é tão pouquinho, e é uma oportunidade tão bacana, né? Talvez as pessoas precisem conhecer um pouquinho melhor e entender que é uma possibilidade real, assim. E o que a gente mais tem de oportunidade, assim, é a concessão de bolsa de idioma no núcleo de línguas. A gente tem, por ano, 2 editais, em geral, a gente tem vagas no início do ano e na metade do ano. A DDP lança um edital, né, por meio da Progep, para a seleção dos servidores, e aí uma vez que o servidor ganha essa bolsa, ele pode continuar o curso até o final. A bolsa, ela é até que ele termine, que ele consiga concluir o estudo de idioma. Então, a gente tem servidores nos 5 idiomas, alemão, inglês, italiano, francês e espanhol, e atualmente são 58 servidores que são beneficiados com uma bolsa da Progep para estudo de idioma. Né? Então, é o que a gente tem por enquanto. Precisamos ainda melhorar um pouquinho nesses números aí. Isso, obrigada, Lídia. E depois da pandemia, o Núcleo de Línguas passou a oferecer os cursos de maneira remota também, né? E aí isso possibilita a participação nos editais também dos servidores que estão em Alegre, que estão em São Mateus, que muitas vezes não se sentiam contemplados, né? Então, hoje é possível. Eu sou aluna bolsista de italiano, estou no livro 7 de italiano, daqui a pouco eu vou querer fazer uma mobilidade para a Itália, né? Vou já buscar isso aí. E eu faço, meu curso é totalmente remoto e a metodologia é fantástica, né? Então, vale muito a pena. Obrigada, Lídia. Então, agora a gente passa para esse outro momento da mobilidade, que foi, então, a efetivação e execução desse edital, que aí
fala um pouquinho, né, Liz, e quando a gente pensava assim, mas a gente gostaria que os técnicos que não têm essa oportunidade, muitas vezes, da internacionalização, que pudessem participar, então a gente teve cuidado de buscar o país. Então, a gente pensava o país em Portugal, dá essa questão de possibilidade do servidor se comunicar com mais facilidade no entorno, né? Se fosse um país de língua inglesa, talvez para alguns ia gerar um certo receio no primeiro momento. Claro que depois isso vai ampliar, né? A gente está só falando desse primeiro momento. Então, teve todo o cuidado da SRI aí para ir atrás dessas informações. A princípio era um outro evento em uma outra cidade, e aí né, eles alteraram o calendário do evento. Enfim, mas agora deu certo, está dando certo. E o edital aconteceu no primeiro semestre desse ano. Então, foram selecionadas 2 servidoras, que estão aqui com a gente, aí vou pedir para elas já se apresentarem aí. A Thalita Ferreira Mol e a Josileia Curti. Fiquei muito feliz também, Josileia, de ter sido um servidor de Alegre, né? E uma servidora aqui de Goiabeira, está numa pró-reitoria. Eu acho que a possibilidade ali da candidatura da Josileia, da seleção, eu acho que dá um ânimo muito legal para os servidores que estão em Alegre e São Mateus, que é para todos os servidores da UFES. E aí nós combinamos, vou fazer algumas perguntinhas para elas, como uma entrevista, vou até descompartilhar aqui para que a gente possa se ver melhor, para que elas possam dizer um pouquinho para a gente dessa expectativa delas, e aí a gente já marca, né, no retorno delas, para elas virem contar da experiência. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, aí vocês podem se apresentar nesse primeiro momento e já responder essa pergunta. A primeira pergunta, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que foi aí esse intervalo quando vocês ficaram sabendo desse edital de internacionalização para técnicos, que para a UFES, né, foi uma novidade, essa possibilidade de participar, até o momento que vocês se decidiram efetivamente se candidatar, colocar os documentos, se inscrever e pensar na possibilidade. Vamos começar da Thalita, e aí depois a gente passa para a Josileia, pode ser? Bem-vindas. Ei, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Precisei fazer aqui um esquema, porque a câmera do computador não quis funcionar. Falei, vai no celular mesmo. A gente se organiza, tem que dar um jeito. Então, eu sou Thalita, né? Sou secretária executiva na PRPPG, né? Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Esse ano completo 15 anos de UFES. E, assim, eu fiquei muito feliz, né? Quando o ano passado eu estava aqui nesse evento, e aí quando vocês anunciaram, né, que ia ter essa possibilidade de mobilidade para nós, os técnicos, eu lembro que eu encontrava a Liz no corredor e falava assim, Liz, quando que vai sair esse edital? A gente queria ficar de olho lá no site e tal. E assim, eu fiquei muito, muito mesmo animada quando esse evento foi anunciado, fiquei muito entusiasmada, assim. E aí, quando assim saiu de fato o edital, assim, aí eu já fui logo olhar, né, os requisitos, já fui logo olhar para ver se eu tinha alguma chance, já fui correndo verificar. E aí, na verdade, foram 2 editais, né, que foram publicados, aí fiquei aquela coisa: "Ai, meu Deus, eu vou escolho um, escolho outro", né, e aí fiquei na dúvida, e depois, vi que se fosse nenhum outro não ia poder participar, falei assim: "Eu vou escolher esse aqui, que eu achei, que seria, mais para mim, né, assim, seria algo mais simples, eu ia junto com alguém, que também tem essa coisa, a gente fica com aquele friozinho na barriga, né, de fazer uma viagem internacional, para um evento, e aí sozinha, e aí eu falei assim: "Não, vou escolher esse aqui que eu vou junto com alguém". E aí fiquei feliz, quando soube que a Josi tinha sido, eh também, né, selecionado, porque a gente já tinha se encontrado há muito tempo lá no início, nos eventos de secretariado, né, e ela em Alegre, e aí a gente começou a conversar já no WhatsApp, conversando algumas coisas. Então, assim, eu fiquei bem, e, né, um parênteses, assim, por fato de eu trabalhar na PRPPG, eu acompanho, em uma época eu já trabalhei,
já fiz as emissões de portaria de afastamento, já passei um período nesse setor, né, sendo a pessoa responsável. E aí eu ficava pensando, falei, poxa vida, mas é só os professores que viajam, né, que se afastam para viajar e a gente não tem essa oportunidade e sempre achava que isso era uma coisa muito distante para nós, os técnicos, né? Então, assim, eu acho que foi uma iniciativa incrível e aí estou bem animada. Obrigada, Thalita. Vai debutar, então, né, em Portugal. Debutar de tempo de UFES. Obrigada. Joselaia, por favor. Isso mesmo, vai ser bem na data, que é 25 de outubro. Vai ser exatamente o dia que começa o evento, é o dia que eu completo 15 anos de UFES. Olha a coincidência, legal. Ei, gente, boa tarde a todos. Eu também sou secretária executiva, eu faço 17 anos já de UFES em janeiro. Trabalho na Secretaria Única de Graduação. Eu terminei o doutorado no PPGE em 2024, né? Já fiz duas viagens internacionais. Uma foi no doutorado, que eu fiz uma viagem de 12 dias para a Alemanha, então tive a oportunidade de participar de um evento na Universidade de Augsburg. E depois a gente pôde fazer algumas visitas técnicas também. Chegamos a ir na Universidade de Viatrina, fazer uma visita guiada, que é uma universidade na divisa da Polônia, né, da Alemanha com a Polônia. Então, eu fiquei muito feliz com essa viagem, né? E a gente aprende muito, né? Pude conhecer essas duas universidades, mais outras instituições que nós passamos também na época, né? Visitando as cidades. Em janeiro, eu fiz uma viagem também para Santiago de Compostela e conheci o Campus Vida da Universidade de Santiago e fui participar de um evento, né, onde eu apresentei 2 trabalhos também, aí já como pesquisadora. Os 2 eventos foram financiados pela FAPES, né, eu concorri ao edital da FAPES. E aí, quando eu soube que ia ter o edital da SRI, eu soube pela Josiana Bindo, em uma das reuniões que eu participava, e ela comentou que ia ter o edital. Então, quando chegou no e-mail, eu já me interessei, né? Como eu já fiz essas outras duas, eu eu vi, né, no edital uma oportunidade de ir pela UFES, né? Porque até então a iniciativa tinha sido minha, como doutoranda, depois como pesquisadora. E aí eu optei pelo edital 11, pelo fato da UFES estar organizando, de já ter instituição, achei que fosse uma coisa diferente de ir participar de um evento com apresentação de trabalho, como eu já tinha feito, entendeu? Então, assim, eu acho que a internacionalização dos técnicos, ela é muito importante, porque é o processo de reconhecimento, né, do nosso papel dentro da universidade. Como a Thalita disse, né, a gente só vê processo de afastamento do país de professor, mas raramente vê de técnico. E às vezes a gente é até mal vista, né, porque você quer sair, eles acham que você está querendo passear, você está querendo só, né, não está em busca de conhecimento. Acontece isso às vezes, né? Ou às vezes você é visto só porque você só está querendo estudar, não está querendo trabalhar. Então, às vezes a gente encontra alguns obstáculos assim, né? Mas eu acho que assim é uma experiência que todo mundo deve ter. Eu encontrei colegas de trabalho que falaram: "Nossa, que bom que você conseguiu". Porque eu, assim, contei para poucas pessoas que eu tinha feito a inscrição, mas aí depois eu revelei para a equipe, né? E aí teve pessoas que me falaram: "Nossa, que bom, isso incentiva a gente, né, a procurar", porque às vezes as pessoas ficam muito acomodadas ali naquela zona de conforto, né. Mas assim, realmente não é muito fácil, porque, por exemplo, eh, toda aquela documentação eu fui, inserindo aos poucos no Gov, o currículo, achei bem complicadinho, porque o Gov trava muito e eu não tinha quase nada lá. O meu currículo todo era no Lattes, então foi difícil. E eu ainda não tinha decidido, fui decidir nos últimos dias. Eu acho que eu enviei a inscrição faltando uns 2 dias, porque eu ainda estava bastante em dúvida.
Mas, assim, a possibilidade de ir com uma outra pessoa também casou bem, porque eu escolhi o edital 11 porque eu sabia que ia uma outra pessoa, então fiquei muito feliz de ser a Thalita. A gente tem uma boa relação, né? Então a gente já está combinando as coisas, questão de passagem, de tudo, foi tudo acordado entre mim e ela. Então, assim, acho que a expectativa é muito animadora. Eu acho que vai ser muito bom, a gente vai conseguir aproveitar bastante, né? Mesmo cargo, quase a mesma quantidade de tempo na UFES, experiências diferentes, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para contribuir aí depois com vocês. Muito obrigada, Josileia. Lisiane, só para a gente ficar dentro do tempo aqui, são 15h25. Eu acho que a gente já pode passar para a questão das perguntas, porque teve outras duas, mas eu acho que um pouco elas já responderam também a questão da política de mobilidade, né, e o que elas pretendem trazer na mala, para que a gente abra para as perguntas, para a gente não fugir muito do tempo, pode ser? Podemos tranquilamente, Dani. Eu só ia, além das perguntas, no final, comentar sobre os 2 editais que nós tivemos. Aí, como já tem até uma pergunta, alguém pergunta para onde que elas vão. Então, eu posso abrir aqui o slide que eu falaria sobre os editais, rapidamente, que aí já responde essa pergunta sobre a mobilidade delas, rapidamente, aí a gente abre a pergunta de todo mundo, tá, Dani? Ótimo. Muito obrigada, Thalita, muito obrigada, Josileia. Calma aí que pode ser pergunta para vocês. Aí a gente... Não. Vou apresentar aqui de novo. Peraí. E aí a gente volta, para a questão do UP mais STEF, né? Que é esses editais que a Dani comentou, que a Thalita e a Josi vão, e tem mais gente também indo, né? Nós lançamos 2 editais via P mais STEF, né? No início do ano, foi em maio que eles foram lançados. E o primeiro é esse edital, do qual nós estamos comentando, que foi o edital 11, que foi o edital em parceria com a Progep, com o DDP, né? Esse foi um edital que selecionou 2 servidores técnicos administrativos da UFES para ir a um evento específico ali em Portugal. É um evento para capacitação de técnicos administrativos, eles chamam de Staff Week. E é um evento em inglês, porque o objetivo do evento é trazer gente do mundo inteiro. Então, assim, elas vão ter uma oportunidade de interação não somente com os portugueses, mas especialmente com gente do mundo inteiro. Na propaganda do evento tem uma fotinha parecida com a foto que a Tati mostrou aqui, cada um segurando a bandeira do seu país. Então, não só vocês estão com expectativas, meninas, nós estamos com muita expectativa dessa mobilidade de vocês, doida para ouvir os relatos, porque o objetivo não vai ser somente essa interação ali na universidade onde vocês vão estar, mas todas essas interações a nível mundial mesmo ali, com as outras universidades representadas, né? Pode falar, Dani, a qualquer momento. E aí é importante dizer, né, Lisiane, que quando a gente apresentou o projeto, eu e a Josiana apresentamos esse projeto para o professor Eustáquio, o nosso reitor, ele achou pouco, 2 servidores técnicos, ele falou, mas só 2? Então, ok, vamos fazer essa primeira experiência e para o próximo ano, 2027, a gente já pensa em pelo menos 4. Então... Olha que ótimo. Gostamos, ó, vamos gravar aqui, hein? Essas promessas, muito bom. Então, esse edital foi para isso, né? Confesso que a gente esperava mais inscrições, né, Dani, para esse primeiro aí, mas estamos felizes com a seleção das meninas, espero que vocês se animem mais, se empolguem mais e participem mais dos próximos, né? Mas, como eu disse, estamos com muitas expectativas, elas estão indo para a cidade de Beja, que é uma cidade menor ali em Portugal. Nós temos uma parceria consolidada com essa universidade, inclusive a UFES, através da SRI, envia estudantes para essa universidade todo semestre. A gente fez um evento específico de tirar dúvidas desses 2 editais, que inclusive está disponível no YouTube da SRI. Então, quem não participou, se quiser saber mais detalhes desses editais, claro que possivelmente terão mudanças para os próximos, mas é bom já ter o conhecimento desses 2 editais que passaram. Vocês podem ver o evento. Nesse evento, a gente teve depoimento de uma estudante que foi para essa universidade, ficou lá 6 meses, né? E ela até conta que quando ela estava lá, aconteceu a Staff Week, e ela conheceu os servidores técnicos da Universidade do Pará, que tinham ido, né? Até passeou lá com eles, então é bem legal o depoimento dela, tá nesse evento gravado no nosso YouTube. Mas é para esse local aí, ó, que a Josileia e a Thalita estão indo, e que ano que vem a gente vai ouvir o relato delas. Além desse edital, em parceria com a Progep, a SRI também lançou o edital 12, né? Foi o segundo edital
de mobilidade para o exterior. Da mesma forma que a Dani comentou do apoio da administração central, a gente comenta aqui também. Isso foi um projeto que a SRI escreveu, enviou para a administração central, eles nos atenderam em parte, então, assim, eles foram muito, gostaram muito da ideia, todo mundo que a gente comenta gosta da ideia, aprova a ideia, então eles deram esse investimento para que outros técnicos também tivessem essa experiência. Esse edital aqui foi um pouco mais amplo, a gente não determinou o local, o próprio técnico administrativo faria a proposta da mobilidade dele. E a gente determinou algumas modalidades, né, de mobilidade. Essas modalidades, eu exemplifico aqui, estão lá no edital. O job sharing, que é você achar quem faz o que você faz aqui numa universidade exterior e você acompanhar essa pessoa em suas atividades. O professor Felipe comentou que nós recebemos 2 servidoras técnicas da Itália recentemente, em situações diferentes, né? Elas não vieram juntas, vieram de universidades diferentes. E foi essa modalidade aqui que elas fizeram. Elas falaram com a gente, olha, eu quero ir, eu faço isso na minha universidade. Uma delas trabalhava na pós-graduação e a outra trabalhava no setor de sustentabilidade. E aí a gente fez contatos aqui na UFES, encontrou as pessoas que fazem aqui o que elas fazem lá, e elas conheceram, né, se reuniram com essas pessoas e fizeram essa troca. Então, é uma modalidade também que o edital contemplava, você encontrar quem faz o que você faz e acompanhar essa pessoa. Missões técnicas ou visitas institucionais, então, assim, você consegue uma carta de aceite para ir conhecer essa universidade, que geralmente são coordenadas pela SRI da universidade de lá. Treinamentos e workshops, né, formação ou capacitação profissional, ou participação em eventos também internacionais, também entrou na modalidade desse edital. Os 2 editais, com relação à seleção, foram bem similares, né? A gente queria encontrar, né, Dani, pessoas que já têm essa preocupação com a própria capacitação e já têm essa visão para internacionalização, pensando que seriam pessoas que aproveitariam, né, melhor, principalmente essa primeira experiência, a gente acredita que é muito importante para a consolidação do programa. Né? Eu falo com eles, assim, que eles estão sendo embaixadores, não só da universidade, mas embaixadores do programa. Essa primeira experiência é bem importante para essa consolidação diante da nossa instituição, né? A gente trazer esses resultados e até mesmo contra esses discursos, como a Josileia colocou, outra pessoa colocou, os resultados que vão argumentar contra esse tipo de discurso, né? Desse tipo de mobilidade. Então, essas 6 pessoas, foram 2 pessoas pelo edital 11, pelo edital 12 já temos 4 servidores selecionados, o Jazan comentou aqui no chat que já está com a mala pronta, tudo certo, né? Nós temos 4 servidores que estão indo também para o exterior, nós temos a Sheila, o Jazan, o Leandro e a Ana Beatriz, e estão indo ainda esse ano, no segundo semestre, cumprir o plano de trabalho para o qual eles foram aprovados no edital. Então, como eu disse, a expectativa não é só deles, é de todos nós, estamos com muita expectativa, muito felizes com essa conquista e cheios de expectativa. Expectativas futuras, a Dani já comentou que a gente tem sim expectativas de novos editais, de ampliar essas vagas. Como vocês sabem, a gente não tem como garantir nada, né? Os orçamentos são anuais, mas a gente tem como garantir que nós vamos nos esforçar para que essas iniciativas se multipliquem. A gente quer ainda mais oportunidades. Então, assim, é parte do nosso trabalho correr atrás e abrir essas oportunidades. E aí fica parte do trabalho de vocês também, esse interesse nos editais, mas especialmente na capacitação própria e na internacionalização, né? Eu creio que sobre os editais é isso, sim, expectativas futuras, sim, trabalho para isso, não garantias, porque sabe como funciona, mas, como eu comento, a administração central tem sido super apoiadora do projeto, e os secretários de Relações Internacionais, a pró-reitora de Gestão de Pessoas, todos muito apoiadores do projeto, e a gente quer ampliá-los. Então, fiquem atentos, gente, siga a SRI nas redes sociais, participe desse tipo de evento quando a gente coloca, leiam os e-mails, né, institucionais com relação a isso. Um dos servidores que foi contemplado, quando ele contou para os seus colegas de trabalho, eles, mas como assim? O que foi isso? O que aconteceu? Não estavam nem sabendo, né? Então, assim, gostaríamos que todos, né, ficassem atentos mesmo para vocês não perderem esse tipo de oportunidade também. Para hoje, gente, era praticamente isso. Agradeço mesmo o tempo de vocês e nós vamos para as perguntas. Então, no chat eu não identifiquei aqui, a Liliana fez um comentário, estou voltando aqui,
sobre questão da internacionalização dos técnicos administrativos ser uma preocupação também do MEC, da CAPES, né? Concordo perfeitamente, queremos isso, e eu digo que até diante do programa do PMAISTEF, o secretário de Relações Internacionais já fez uma solicitação à FAPES de inclusão dos técnicos administrativos nos editais de mobilidade do exterior. Então, a gente tem expectativa de ser atendido, pelo menos iniciativas nesse sentido, a SRI tem feito. Pode falar, professor. Isso, além desse pedido que a gente fez à CAPES, FAPES, futuramente incluir vagas para técnicos nos editais, né? A FAPES é a Fundação Estadual de Amparo, né? A pesquisa. Tem alguns programas, se eu não me engano, da CAPES ou CNPq, que eles têm algumas vagas para técnicos na função de coordenador administrativo, né? Tem um programa, acho que chama Marca, que é aqui na América Latina. Então, dependendo se aquela mesma ideia que a gente conversou aqui antes, né? Se você tem contato com algum professor que tem algum projeto de colaboração internacional, talvez ele possa, né, incluir no projeto essa questão da mobilidade dos técnicos, a pessoa que atua como um apoio administrativo, por exemplo, de projetos de pesquisa. Isso aí, exatamente. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat aí, Lisiane. Tem previsão de ter edital de capacitação para técnico pelo CAPES Global? A UFES não está no CAPES Global, né, Gabriela? Não sei se o professor Felipe quer comentar sobre isso, mas não temos essa previsão, por esse motivo. Nós temos previsão de edital do PMAISTEF, que é esse programa do qual nós estamos comentando. Nós temos previsão de ter novos editais no próximo ano, através desse edital. A ideia do edital é tentar ampliar as possibilidades, né? Eu comentei no ano passado que, assim, ao longo da carreira de técnico, eu tive, né, chefias que decidiram investir na capacitação, mas a gente não pode depender sempre da chefia ter essa visão de, olha, é importante o técnico fazer a capacitação. Você tendo um edital, é claro que você vai depender da chefia para assinar alguns documentos, para fazer a mobilidade, né? Mas com o edital, você amplia essa questão de não depender só de uma iniciativa do seu chefe para você conseguir fazer a mobilidade. Olá, Lúria, nossa parceira aí da RIAS. Não sei se aplicaria a UFES, mas existe uma preocupação de evasão de técnicos e docentes ao desenvolver essas mobilidades. Olha, a ideia é a pessoa ir e voltar, né? O plano é esse. Agora, se a pessoa resolver ficar lá, né, tem algumas consequências administrativas, mas a gente conversa sempre para a pessoa voltar. Exatamente. E são mobilidades curtas também, né, Lúria? Não é tanto tempo lá fora, né? As mobilidades das quais nós estamos comentando são mais curtas. Realmente, para a UFES, a questão da evasão não é uma preocupação tão grande, não, como é para vocês, né? De universidades privadas. Boa tarde, colegas. Meu nome é Márcia, trabalho no CCHN. Eu não sei se é porque eu perdi uma parte sobre os editais. Esse período é só um congresso, vamos dizer. E aqueles que a gente vai ficar 3 meses, 6 meses? Você já falou nisso, Lisiane? O que nós falamos... período maior, na verdade, eu gostaria de saber, porque esse é só um evento, né? Para a gente se preparar melhor para os próximos que vão vir, né? Sim, entendi a sua pergunta. Nada. Esses editais, os 2 que nós tivemos de editais de financiamento foram para mobilidade de curto prazo. Mas como eu comentei, quando a gente falou sobre o PMAISTEF, a ideia é um incentivo a algo mais amplo mesmo. Então, a gente teria que conversar, né, sobre o interesse, a intenção, não sei se é a sua ou de outra pessoa, mas o PMAISTEF contemplaria qualquer tipo de mobilidade para o exterior no sentido da SRI ser uma facilitadora disso. Mas financiamento, no momento, pela UFES, são para mobilidade de curta duração, no momento, né? E aí o pessoal do DDP comentou sobre os tipos de afastamento, que aí essa questão do período lá fora também dependeria do período, da situação, para entender o tipo de afastamento.
Mas dentro do PMAISTEF, nós estamos abrindo esse espaço para conversar sobre essas intenções. Então, assim, seria realmente de uma aproximação da SRI, de explicar a intenção, para a gente conversar qual seria o melhor tipo de afastamento, qual seria a melhor forma de agir, no sentido de viabilizar essa mobilidade, né, em tempo de serviço. Muito obrigada, hein? Nada. Josileia e professor Felipe também, acho que estão de mão levantada aí. A minha pergunta tem a ver com a dela, porque vocês falaram da licença capacitação, eu gostaria de saber mais detalhes, e também se tem previsão de pós-doutorado, né, no exterior, assim, de incentivo, porque é uma questão, assim, que a gente interessa também, né, e geralmente a gente não ouve falar muito em pós-doutorado fora, licença capacitação, né, aí eu queria saber mais informações, assim, se você já tem alguma previsão, assim, de como será. Essa pergunta vai de encontro com a pergunta da Aline aqui no chat, tá bom? De como seria o incentivo à realização de licença para capacitação no exterior, né? Que às vezes a gente já conhece algum programa de apoio. Então, vamos falar de duas coisas diferentes. Uma coisa é o afastamento e outra coisa é o financiamento. Então, são duas coisas diferentes aqui. Com relação ao afastamento, aí eu passo a bola aí para os experts disso aí, que é o pessoal do DDP, né? Então, esses afastamentos, eles não estão necessariamente ligados a financiamento. Pode ter, vai depender, muitas vezes, de bolsa, como a Aline colocou aqui, tem muitos que se afastam por um pós-doutorado, mas está relacionado a um projeto aprovado já pela FAPES. A gente até passou em mídias portarias com a instituição que está financiando, que é uma exigência de algumas instituições. Então, por isso a gente percebe que muitos vão com bolsa. Hoje, de edital que financia esse prazo de licença capacitação, esse prazo de pós-graduação, não temos efetivamente. São editais que já existem de várias instituições de fomento e apoio à pesquisa e que os servidores, técnicos e docentes podem usufruir. Então, a licença capacitação é a possibilidade de afastamento, né, como a Lisiane separou aí esses dois. O afastamento para pós-graduação também é um afastamento previsto na 8.112. Então, é um meio, é uma modalidade que você pode se afastar. Você já tem um doutorado, né? Então, você tem a possibilidade de futuramente se afastar para um pós-doutorado. Esse é o modelo de afastamento. Hoje eu não tenho financiamento diretamente ligado a ele a partir desse projeto aqui, CRI, DDP, né, projeto. Por enquanto não tem, né? Não podemos falar do futuro. Por enquanto não tem. Eu acho que seria isso, né, Lisiane? Exatamente. Isso, Juliana. Professor Felipe. Deixa eu só complementar uma coisa, professor Felipe, que pode ser que não seja uma pergunta aqui agora, mas pode vir depois, porque a gente recebeu muito nos 2 primeiros anos do International Week a pergunta de vou fazer licença capacitação, cursos online. Eu não posso fazer no exterior, visto que eu vou fazer online, aproveitar esse período para ficar um tempo no exterior? E aí, a partir disso, foi feito, tem lá no Manual de Procedimentos da PROGEP, uma autorização de saída do país, que não está ligada, a licença capacitação para fazer cursos online é no país. Vai sair uma portaria assinada pela pró-reitora, publicada no Boletim de Gestão de Pessoas. Ele é todo no país, porque você não tem nenhum documento falando que você vai fazer, a não ser que você faça um curso efetivamente no exterior. Se você fizer um curso efetivamente no exterior, aí vai sair uma portaria já autorizando esse afastamento para o exterior, autorizando a licença da capacitação, e essa portaria é assinada pelo reitor e publicada no Diário Oficial. E aí já junta o afastamento do exterior com a licença da capacitação. Mas vamos nesse outro exemplo, você vai fazer a licença da capacitação no país, cursos, né, que você pode fazer à distância. É possível esse afastamento do país, mas precisa só pedir uma autorização para o reitor. No Manual de Procedimento da PROGEP, tem lá autorização e saída do país. É algo bem simples, é um despacho, nem sai portaria, mas antes de se afastar do país, estando em licença capacitação no país, precisa se respaldar e pedir autorização de saída do país ao reitor. Desculpa, Felipe. Então, sobre essa questão de, vamos dizer, afastamentos maiores com financiamento, né? Esse edital dos técnicos foi um primeiro passo.
Então, a gente também tem que pensar que um afastamento para um evento de curta duração tem um determinado valor de gastos, né? Você manter uma pessoa 3 meses no exterior é outro valor. Então, inicialmente, a gente conseguiu apenas para essa modalidade de eventos de curta duração. Futuramente, a gente pode ver se teria alguma possibilidade, né, de financiamento para esses períodos maiores, 3 meses. Mas uma dica que eu já deixo aqui no nosso site da SRI, eu até colei aqui no chat, que é links para agências de financiamento do país destino. Então, se você não está achando bolsa aqui na FAPES, na CNPq ou na CAPES, você pode consultar as agências de financiamento de um outro país para verificar se eles têm bolsas para pessoas estrangeiras que querem fazer atividades naquele país. Tá? Então, no link aqui da SRI, no final tem se chama assim, lista de agências e programas de bolsas em outros países. Então, tem uma lista de mais de 30 países em que vocês podem consultar essas agências lá fora para ver se teria essa possibilidade de mobilidade. Eles não necessariamente um órgão vinculado ao Brasil financiar a sua mobilidade, mas pode ser um órgão lá no exterior. É claro, tudo isso requer tempo, requer pesquisa, vocês têm que acessar esses sites, ler os editais deles, porque podem ser regras diferentes, tá? Mas é um caminho aí que a gente tem enquanto a gente não tem financiamento para mobilidade de maior duração. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Obrigada, professor Felipe. Isso aí. Está sendo gravado? Essa é a intenção. Espero que sim. Se não tiver nenhum problema técnico, está sendo gravado e a gente pretende disponibilizar no YouTube da SRI, tá bom? Que tem tudo ali no nosso site, o endereço do YouTube, Instagram, todas as redes sociais. Inclusive, o evento similar do ano passado, eu creio que está lá. O evento do Tira Dúvidas dos Editais também está lá no YouTube. Vocês podem assistir esses vídeos, se vocês que têm interesse, tá bom? Alguma outra pergunta? Não, respondemos tudo. Que bom, gente. Isso daí. Queremos. Alguma pergunta para a Tati? Acho que ela está aí ainda também. Se alguém tiver alguma pergunta para a servidora lá do Sul. Ou para a gente, pode fazer enquanto estou fazendo os agradecimentos. Vocês podem escrever pergunta, que acho que ainda dá tempo, né? Obrigada mais uma vez, né, a todos vocês. Obrigada ao DDP. Como sempre, muito, muito parceiros. Obrigada, professor Felipe. Obrigada a todo mundo pela presença. Parabéns aos 6 técnicos administrativos que estarão nos representando lá fora. A conquista de vocês é a conquista de todos nós. Estamos muito felizes, empolgados, animadíssimos e doidos para ver vocês chegando com a bagagem cheia. Pode falar, professor. Acho que a Tatiana queria falar alguma coisa. Bom, agradecer a Tatiana e só lembrar... Perdão, pode falar, Tatiana. Então, só agradecer vocês também aí por esse evento belíssimo, parabenizar os colegas aí da UFES que vão para essas mobilidades, que eles voltem assim bem felizes como eu voltei, assim, e que voltem contribuindo assim com a internacionalização da universidade, porque isso é o nosso objetivo, né? Vai ser muito legal, tenho certeza, assim. E agradecer a ti, Felipe, pelo convite, a Lisiane aí por toda a parceria, né? Passou várias dicas aí durante a semana, me ajudou bastante. Então, obrigada a vocês e parabéns. Obrigado. Obrigada a você, Tati. Só ia lembrar, né, das próximas atividades. Amanhã cedo, né, a gente tem... Cedo não, 10 horas. Tem um evento para pós-graduação, para quem tiver interesse, online também. E pela tarde tem um evento presencial aqui no hall da reitoria, certo, Luciana? Certo, isso daí, como eu comentei, o evento online 10 às 12, né? Lá no nosso site tem tudo certinho, mas o evento presencial, a exposição cultural, uma oportunidade para se internacionalizar estando em casa, de 1 às 3 no térreo do prédio da reitoria. A comunidade internacional da UFES foi convidada para estar ali, vai ter bastante gente de fora, então acho que vale a pena o esforço de estar ali e ouvir o que eles têm a dizer, tá bom? E espero que, acho que a gente teve cerca de umas 50 pessoas, agora 44,
Queremos 50 técnicos que sejam facilitadores da internacionalização na universidade, né? Não só os 6 que estão indo, mas todos que estão aqui interessados no tema, que a gente aumente cada vez mais esse número de técnicos internacionalizados, porque vocês fazem a diferença naquilo que a SRI faz. A SRI não faz nada sozinho, né? A palavra da Dani foi maravilhosa com relação à interação entre os setores, por isso que geralmente para a International Week a gente tenta convidar, né, outros setores a participar com a gente. Cada evento tem um parceiro praticamente, né? A maioria deles, e porque a gente não faz nada sozinho, tudo conta com a parceria dos outros setores. Então, quando a gente encontra técnicos internacionalizados, como a coisa flui melhor, né? E como a gente consegue caminhar melhor, rumando ali os objetivos da nossa universidade, do nosso PDI, que é o aumento da internacionalização em todos os setores, em todos os eixos da universidade. Obrigada, gente. Valeu. O evento vai estar lá no YouTube e vocês sabem onde procurar a SRI, tá bom? Onde nós estamos, com dúvida, com os projetos de vocês, e a gente junto pode fazer acontecer. Valeu!